Ao longo dessas videoaulas que tenho postado, quero crer que meu objetivo tenha sido suficientemente claro. Não me ative a desenvolver os conceitos que fundamentam a reabilitação neuroclusal de Pedro Planas, que é uma filosofia interpretativa dos fenômenos biológicos e físicos que comandam os processos de crescimento e desenvolvimento crânio-faciais. Sua abordagem residia no diagnóstico precoce dos desvios funcionais, ciente de que a função cria o órgão e esta a função, como já dizia Claude Bernard. Sua preocupação sempre foi identificar os centros receptores neurais, que comandavam as respostas de crescimento e desenvolvimento do sistema estomatognático. Isso para induzir eferências ou respostas do sistema nervoso central, no sentido de conduzir o desenvolvimento da estrutura de uma maneira equilibrada. Para tanto, exponho minha experiência no sentido de alcançar essa excelência de enfoque estrutural, empregando os meus recursos técnicos, que envolvem tanto a mecanoterapia fixa quanto a ortopédica funcional, e com as variantes técnicas que domino. Meu objetivo é ressaltar os requisitos daquele sistema equilibrado e como chegar lá. Essa proposta está fundamentada nos casos clínicos que tenho postado, tanto em meus livros quanto em artigos ao lado das redes sociais, entre elas o YouTube, que o colega pode acessar. Todos esses casos clínicos com aquelas finalizações que obedecem na íntegra as características de equilíbrio propostas por Pedro Planas. Isso precisa ficar claro. A compreensão do todo pressupõe o entendimento das partes que o compõem. E, para tanto, há necessidade de uma metodologia fundamentada em observações na integração e interação dos fenômenos biológicos e físicos, responsáveis pela forma assumida pela estrutura estudada. Um método analítico de grande valor para a compreensão do equilíbrio estrutural está em meu curso sobre diagnóstico estrutural de Binler, que pode ser acessado em meu site, ortodontialago.com. Partindo de premissas de uma função fisiologicamente equilibrada para a construção de uma estrutura ideal, podemos, dentre vários aspectos que podem ser abordados, alguns parâmetros, como mostra a figura 1. Os desenvolvimentos lineares e desses segmentos destacados, como o plano de Frankfurt, de Camper, a forma e a situação do plano oclusal, as trajetórias condilares, alturas cuspídeas, trajetória dos incisivos e curvas de decolagem, devem guardar uma relação de sinergia e permitir ângulos funcionais mastigatórios planas, como mostra a figura 2, de cuja simetria depende uma mastigação fisiológica e bilateral. Dentre os vários métodos para a identificação de tais ângulos, a mesa incisal ajustável presta-se muito bem a esse objetivo. Uma assimetria de tais ângulos leva a uma mastigação viciosa, fonte de desequilíbrios funcionais, indutores de displasias de crescimento no desenvolvimento estrutural, fonte de desequilíbrios funcionais, indutores de displasias estruturais no crescimento e desenvolvimento, que serão estudados oportunamente. Os modelos ou paradigmas, tanto crânio-facial quanto estomatognático, completam-se numa interação que vai guiar os procedimentos terapêuticos, uma vez que eles representam o alvo a ser alcançado, pois dele dependem o equilíbrio pós-tratamento, e cuja estabilidade está acreditada exclusivamente aos
adequados contatos dentários nas posições cêntrica e aqueles movimentos excursivos, naturais da mastigação. A reabilitação neuroclusal de Pedro Planas reúne as respostas para quando, como e por que atuar precocemente quando da identificação de desvios funcionais, porque o reflexo na forma é inevitável. Sua filosofia de interpretativa dos fenômenos de crescimento e desenvolvimento permitem a elaboração de um método terapêutico altamente eficaz no redirecionamento dos desvios diagnosticados. A atuação fora do período de crescimento vai exigir rigor na identificação dos desvios e sua recondução através de mecanismos que induzem compensações adaptativas para um novo esquema neuroósseo dento músculo articular. Nesse sentido, quanto maiores forem os recursos técnicos, melhores as chances de recondução do sistema desequilibrado a níveis fisiologicamente operacionais. Tanto um mergulho profundo nas leis de equilíbrio, quanto a aquela comprovação de sua aplicação através de casos clínicos analisados, desde o diagnóstico inicial, condução do tratamento, até suas finalizações em equilíbrio autossustentáveis, serão abordados em futuro curso digital. Nele terei oportunidade de analisar detalhes, cujo quadro geral tenho apenas mencionado para despertar a consciência para sua existência. Como digo, somente é possível enxergar e procurar alguma coisa quando se tem consciência da sua existência. Tenho tentado mostrar o panorama, a paisagem do campo, para depois, nele, adentrar. A figura 3 representa uma forma dinâmica de estudo do sistema estomatognático empregando o articulador semiajustável Dentatus ARL Planas, que é utilíssimo para o estudo e identificação dos mais variados aspectos de desvios morfofuncionais. As informações que dão corpo a essa visão tridimensional dos modelos no articulador fundamentam-se nos estudos de diversos autores, como Ghisi, Tillemann, Hanau, Planas, Beiran e tantos outros, que contribuíram com sua parcela do conhecimento para a formação de um modelo de estrutura ideal. Nele podemos identificar e quantificar os desvios, e uma abordagem qualitativa e quantitativa das displasias responsáveis pela maloclusão, que pode ser analisada dinamicamente nos movimentos cêntricos e excursivos, permitidos pelos modelos articulados, e observar a sinergia entre o plano oclusão e as trajetórias condilares, se harmônicas ou não, em relação às alturas cuspídeas, curvas de decolagem, e análises precisas na mesa incisal ajustável para observar ângulos funcionais mastigatórios. De grande valor diagnóstico é o gnatostático, cujos modelos relacionados a pontos craniométricos específicos permitem identificar os desvios de forma e inferir os desvios funcionais que os geraram, dando aqueles subsídios importantes na elaboração de um protocolo de tratamento de amplo espectro, ou seja, com uma visão estrutural. Este deve ser o objetivo do tratamento: destravar as estruturas, orientando o padrão de crescimento quando da abordagem precoce, ou então induzindo adaptações por remodelagens em abordagens tardias. A estética será sempre uma consequência. Nas próximas videoaulas farei abordagens sobre vários tópicos que considero relevantes e que merecem ser conhecidos para que as correções dos desvios nas oclusopatias sejam encaminhadas de modo adequado para atingir estabilidade oclusal pós-tratamento. Não se esqueça de inscrever-se no canal do YouTube para receber as novas videoaulas tão logo sejam postadas. Até lá!